Olá, dando continuidade aos elementos discutidos dentro de um formulário, colocarei aqui algo que aparece muito em websites, que é a seleção de um arquivo dentro de um formulário. É possível você selecionar um arquivo ou vários arquivos, que é a ideia de múltiplo. Observemos o exemplo. Visualizar, modo tela inteira. Eu tenho aqui, na sequência do checkbox que vimos anteriormente, um rótulo, um arquivo, não uma arquivo, tá? Está escrito junto aqui, um arquivo. Esse rótulo indica selecione um arquivo. Então, um label que abre, um label que fecha. E aí, nós temos aqui um elemento que é o file, tradução para o português de arquivo. Eu nomeei, como eu tenho feito para os outros componentes, pensando que lá na frente utilizaremos linguagens que manipularão esses elementos. Então, dei um name para ele, chamei de arquivo. E aqui aparece um cara novo, que é o botão Submit, que é o enviar. Tá? O enviar seria a ideia que, por exemplo, eu tendo uma outra página com formato .php, quando eu clico no enviar, por exemplo, poderia upar no meu servidor, carregar em algum lugar, gravar no banco de dados, identificando que foi clicado naquele botão. No momento aqui não tem um name, mas eu poderia pôr também um name, chamar aqui de btn_arquivo. Pois bem, no final do formulário, nós teremos a presença de um enviar também, tá bom? Mas esse botão que eu quis colocar agora aqui, ele seria para a ideia de upar aquilo que eu acabei de selecionar do arquivo, o file. Tem aqui uma quebra, mais um rótulo. Se eu fiz o exemplo de um arquivo carregando, agora eu vou fazer de vários arquivos. Selecione mais arquivos. Então, eu tenho aqui uma entrada, que é do tipo file, do tipo arquivo, nomeei como vários arquivos. E eu tenho aqui a propriedade múltiplo, tá? Que aparece com esse aspecto. E também sigo a mesma ideia aqui do botão de enviar. Quando eu clico, não é um submeter, não é um envio de todo o formulário, e sim apenas daquele trecho, o qual eu estou upando os meus vários arquivos nesse exemplo. Então, eu tenho aqui o input, type submit, name, igual a btn, vários arquivos. Salvando aqui as modificações, direito do mouse, salvar no Notepad++. Eu tenho aqui o Optei Flex, já com o idioma, e o recurso do import. F11 para deixar a tela cheia. Aí nós temos aqui os elementos anteriores. E aí apareceu o cara aqui, ó, um rótulo. Selecione um arquivo. Sempre vem com esse aspecto, nenhum arquivo escolhido. Aí quando eu clico aqui no escolher arquivo, eu vou pegar na minha área de trabalho um arquivo, por exemplo, calendário do fundamental. Vamos abrir. Olha lá, ele está aqui prontinho, né, para o envio, upado, por exemplo. Então, clico no botão enviar aqui
Ele deu, digamos, um submit, não foi programado ação nenhuma ainda, a gente está aprendendo a desenhar esse cara, né? E com isso, eu posso vir aqui e selecionar mais arquivos. Escolher arquivos. Eu posso pegar aqui o horário do ensino médio. Vou usar a tecla Ctrl, o arquivo completo e o arquivo data Luiz César. Aí, ó, ele apareceu com aspecto 3 arquivos. Independentemente de eu clicar no enviar de cima ou enviar de baixo, ele vai fazer essa ação de tentar upar. Então, ele, como não tem nenhuma ação pré-programada, pré-processada, como PHP, por exemplo, eu só tenho ali um elemento visual. E com isso, senhores, vimos aqui um exemplo de seleção de file de um arquivo e de vários arquivos. Até a próxima.